Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a metodologia que salvou minha vida. Eu vou até levantar para você ver a camisa. Ó, Wyckoff salva vidas. Isso aqui realmente mudou minha realidade e eu quero mostrar para vocês. Mas vem cá, o que é que tem a ver o Nicolas Maduro aqui na tela com o que eu vou te ensinar sobre o Wyckoff hoje? A metodologia que realmente salvou minha vida e provavelmente vai salvar a sua. Ela olha realmente o dinheiro posicionado e você tem uma vantagem frente a muitos operadores aí. O que foi que esse cara aqui representa para mim? Ele foi um ditador. E eu percebi que eu fui um ditador durante muitos anos. Eu retive para mim o poder. Eu retive para mim o conhecimento. Algo que eu sempre ajoelhei dentro do meu quarto, pedindo sabedoria ao Senhor. E ao chegar na igreja e coloquei meu filho lá na escolinha dominical e tal, se você é cristão, se você não é, não interessa. Os princípios aqui emanados por esse texto, isso serve para os negócios. E eu vi que eu estava sendo um ditador e eu errei. E agora eu estou consertando isso, derramando aqui nesse YouTube toda a minha sabedoria, tudo que fez mudar minha realidade, saindo de um concurso público. Se você nunca viu ali meu podcast, tem um aqui no meu canal, tem no Gamecast, lá no canal da XP também, na Arena Trader, tem também um podcast que eu fiz lá no Gamecast e vários outros que eu participei, mostrando um pouco da minha realidade e o que mudou e transformou eu de um simples funcionário público a hoje aposentar minha esposa, hoje ela dá qualidade, eu poder passar mais tempo com meu filho. E isso para mim é surreal. E isso aqui me tocou bastante. Notem. A parábola dos talentos, para quem não sabe, o Senhor deu ali para 3 servos talentos distintos, né? Um foram 10, outros foram 3, eu não lembro a quantidade. Mas o último servo recebeu aqui, ó, por fim, o que tinha recebido um talento. Isso é só uma parábola, mas observe. O que tinha recebido um talento disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Essa é a palavra. Ele teve medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que está, o que lhe pertence. E aí, o que é que diz o Senhor? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, recebesse de volta os juros. O que é que isso significa, cara? O que é que isso me fez refletir? O que é que esse cara tem a ver? Eu tive medo. Eu simplesmente retive para mim o conhecimento. Eu estudei por muito tempo, eu passei 16 horas na frente do mercado, na frente de uma cadeira terrível. Se eu ver se eu acho aqui para vocês, Semana do Trade. Não vou achar, provavelmente está no Google Drive. Depois eu acho e coloco aqui para vocês. Era uma cadeira horrível que eu tinha. Eu tive um problema muito grave de coluna justamente porque eu passava horas e horas, 16 horas por dia na frente do computador para aprender o que eu quero te passar aqui de uma forma muito simples e didática. E pelo fato do conhecimento do qual eu tive, que foi de forma muito hard, né, muito trabalhoso para eu conseguir, eu simplesmente retive para mim. E eu até tenho esse canal do YouTube, mas eu nunca interagia muito com ele, eu fazia um vídeo uma vez ou outra. E dessa vez vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Antes de começar o vídeo aqui, eu te explicar um Wyckoff de uma forma muito simples. Eu vou até apagar tudo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo excluir, remover. Deixa eu ver aqui. Remover desenhos. Aqui, remover desenhos. A gente vai fazer junto, eu vou te explicar o Wyckoff da maneira mais simples da sua vida. E a gente vai descartar um bocado de besteroide para que você seja óbvio. O trade, quanto mais óbvio ele é, quanto mais burro e ignorante, ele ganha dinheiro. Você sabia disso? Ele não precisa saber de tudo, ele não pode pensar muito, ele tem que ser um executor. Quanto mais pensa, mais a gente perde grana, beleza? E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. E a partir desse ano, eu vou derramar uma chuva de conhecimento aqui da maneira simples. E tá para vir um vídeo ainda melhor, o time realmente que me fez mudar de patamar e crescer financeiramente. E acompanhe. Primeiro eu tenho que mostrar alguns conceitos para vocês. Se vocês perceberem, eu nunca fui o cara de vender, né? Tanto é que eu escrevi para mim uma carta pro eu do futuro, né? 15 de julho de 2020. E observe o que tem escrito.
Eu não vou ler tudo, mas depois você tira um print aí, pode ler. Ó. Hoje, dia 15/7, parei de operar o Day Trade cedo. Não me controlei e perdi mais de R$1.000. Somando assim, R$15.000 perdidos. Estou muito triste comigo mesmo em saber que eu sei operar, mas algo em mim me sabota. Deus sabe de todas as coisas e eu não quero ser ganancioso e ter dinheiro apenas por ter e nem enganar ninguém vendendo algo que não faço. Apenas quero ter sentimento de dever cumprido e saber que sei e que posso e que tenho o Senhor como imagem e semelhança e por isso não perco minha fé. Tenho uma dívida de R$48.000 em empréstimo que peguei para realizar um sonho de tirar dinheiro do mercado, mas de lá para cá eu só venho perdendo consecutivamente e nunca fechei um mês positivo. Minto, aqui ó, 2 meses. Um ano passado R$90 e o outro 170. Então, observe. O que mais quero é poder honrar minha família e esposa. Até a relação sexual entre nós está afetada. Pô, um homem sem dinheiro não é nada, pessoal. Um homem sem dinheiro não é nada, velho. E aí, ó, ando desanimado, não vejo minha mãe há um tempo. Tenho fé inabalável que isso é apenas uma fase e vou vencer. Sou imagem e semelhança. Sei que daqui a 2 anos eu estarei lindo, botei aqui, ó, este e-mail, lembrando o quão difícil foi a jornada. E quero escrever um livro com todas as minhas dificuldades. Né? Inclusive, esse livro está sendo escrito, chama-se A Bíblia do Day Trade, né? Mas vai ser um livro operacional, não vai ser da minha história. Mas a história está contada nos podcasts, tá bom? Queria passar isso para vocês justamente porque eu refleti muito nesse final de ano e vi que eu estava retendo informações muito preciosas, coisas que no YouTube a galera te enche de conteúdo e, na verdade, a gente pode simplificar aqui. Vamos lá. Esse daqui é o ativo do Bitcoin, tá bom? Por que eu vou analisar ele? Porque basicamente ele é muito técnico, tá bom? Ele é técnico, ele pega bem ali os ciclos de Wyckoff e eu quero te mostrar o Wyckoff na maior simplicidade da vida. Primeiro ponto, para que a gente possa aqui começar a entender, Wyckoff, você não precisa decorar aquela sopa de letrinhas, né? Eu posso até colocar aqui, ó. Se você não sabe, eu nunca vi. Ó. A sopa de letrinhas de Wyckoff. BC, AR, SC, ST, SOW, MSOW, BU, UT, UTAD. Assim, deixa o peão doido isso aqui, cara. Deixa o peão doido. Isso aqui você não precisa decorar. Isso aqui com o tempo vai vir por osmose, mas você só precisa entender os padrões. Você tem que ser um robô, tá? E robô de decorar padrões. E aqui a gente vai trabalhar agora. Observem bem. Os vídeos anteriores, se você vem acompanhando, você vai perceber que eu falo o quê? O mercado, para engrenar um movimento de tendência, ele precisa de uma lateralidade para sentir e fazer sentido e dar validade à causa, ou dar validade ao efeito, que é de explosão. Então, toda vez que o mercado lateraliza, proveniente disso vai vir um movimento de tendência. E esse movimento de tendência é o que? Stop. Porque a briga aqui foi entre compradores e vendedores. E aí, bora ver quem vence essa briga. E aí, quando vir o movimento de tendência, vai ser a explosão, o stop, o acionamento de retirada do botão de partida do player que perdeu a disputa, ok? Então, muito cuidado quando você olhar um gráfico e ver o mercado subindo, né? Já eu atendo essa ligação. Ver o mercado subindo e simplesmente achar, está entrando com fluxo vendedor, ou está entrando com fluxo comprador, subindo ou caindo com fluxo vendedor. Não é bem assim, tá? O fluxo comprador que está fazendo essa movimentação de alta é o stop do vendido que tentou fazer uma movimentação de queda, ok? Então, quando você olhar, se você é o cara do tape read ou do qualquer coisa, muito cuidado em olhar e achar que o mercado está subindo por compras. Não, está acionando o fato de um stop ali, de um player. E dentro disso, a gente pega essa movimentação de alta, analisando a lateralidade. Desculpa aqui o jeito bonitinho, vou botar mais bonitinho aqui, ó. A lateralidade, depois o mercado vai embora, tá bom? Então, a gente consegue analisar o movimento de tendência. Se você é um cara que analisa ali médias móveis, se você gosta só de tendência de mercados, obrigatoriamente você tinha que aprender sobre o Wyckoff. Tá bom? Porque essa é a metodologia que vai te dar essa explosão, que vai te dar lá... Eu não sou o cara que opera cruzamento de médias, eu não gosto desse tipo de operacional, mas... E vai encaixar. Inclusive, eu posso até colocar aqui, ó. Esse cara aqui, caso alguém conheça, caso não conheça, tá? Esse cara aqui é o John Bollinger. É um americano que desenvolveu os indicadores chamado...
canais de Bollinger, né? Eu até esqueci agora o nome do indicador dele. Caraca. Inclusive, ele ficou tão satisfeito, né, da forma que eu opero e tudo mais. Tem mais coisas aqui, ó. Em caso de loss ou medo, use suporte, resistência, price action, technical, Wyckoff, né? Ele gostou bastante das minhas camisas, que ele realmente ficou bastante interessado. Eu até presenteei ele, deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse vídeo. Até presenteei ele aqui, ó, com uma camisa minha. Justamente porque ele entrou em contato comigo, ele quis saber um pouco mais do que eu faço, tá? E esse vídeo não é sobre mim, tá, pessoal? Não é sobre mim mesmo. Eu vim aqui literalmente para passar para vocês o conteúdo. Mas eu tô dando base e validade aqui do que eu tô fazendo com vocês hoje, tá? Tô criando uma comunidade de verdade. Clica no link abaixo aí para você fazer parte dela. Caso alguém conheça aqui, ó, o Flávio Lemos, tá? Flávio Lemos é muito amigo do John Bollinger, tá? Das canais de Bollinger. E de carregar aqui, ele me perguntou, falou aqui, né, intermediou a conversa no início. Tudo bem, o Bollinger me perguntou sobre você e como você descobriu o Wyckoff. E mais ou menos é isso. E eu quero mostrar para vocês exatamente essa forma que o próprio John Bollinger se interessou, como também você vai gostar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar em um ciclo de Wyckoff é se o mercado vai fazer isso aqui, ó. Só isso aqui. Ou para cima ou para baixo. Um V. Só. Ah, Max, mas o ciclo de Wyckoff é assim, assado, pererê, caixa de fósforo. Não me interessa. A única coisa que você vai olhar se vai começar um ciclo de Wyckoff é se o mercado fez um A ou um V. O restante do que o mercado fizer, se ele fizer diferente disso, você não vai olhar. A gente quer ganhar dinheiro. A gente não quer ser um professor de mercado. A gente não quer ter o ego de falar, eu sei. Eu quero botar dinheiro no bolso e é isso que paga as contas e é isso que deixa a sua esposa feliz, seu esposo feliz. Fechou? Então, a partir disso aqui, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar simplesmente se o mercado vai manter uma frequência nas máximas e mínimas desse V, tudo bem? Ele não precisa ser um movimento lateral, pessoal. Isso aqui não é ciclo de Wyckoff, tá bom? Isso aqui é simplesmente topo e fundo, suporte e resistência, coisa que eu não opero, tá? O que é que precisa se validar para ser um ciclo de Wyckoff? Se eu tirar aqui esse microfone, basicamente, ele precisa buscar e gerar liquidez. Ponto número 1, para gerar, para criar liquidez, ó, criação de liquidez, é nivelamento de topos, tá? Liquidez é nivelamento de topos, ou o famoso suporte e resistência que você opera aí, ó, tá? O que é isso? É o mercado literalmente fazer ali um fundo, um topo, um fundo, um topo. Isso é criação de liquidez. Isso é suporte e resistência. A gente, Wyckofianos, não operamos. O que é que a gente opera? A captura de liquidez. Beleza? Então, capturou liquidez a nível superior, capturou liquidez a nível inferior, é onde a gente vai operar. Então, para surgir o ciclo de Wyckoff, o que é que a gente vai esperar? Primeiro, um A ou um V. Depois, gerar uma liquidez, né? Fazer pelo menos uns 2 topos, umas 2 mínimas e depois disso capturar. É aqui onde a gente consegue começar a ler o mercado, ok? Beleza, esse daqui é um ciclo onde você não precisa decorar nomes, não decore nomes. Você simplesmente tem que olhar isso aí. Depois, o que é que você tem que fazer? O mercado, depois de buscar liquidez, se for uma movimentação, isso aqui seria uma distribuição. Vamos pegar esse mesmo exemplo, copiar e colar, jogar cá para baixo. Eu vou pegar isso aqui, tirar esse nome aqui, eu vou copiar e colar. É a mesma coisa, não muda nada, tá? Vai ter algumas variações simples aí, mas isso aqui não vai importar para a gente quer ganhar dinheiro. Então, vou arrastar isso aqui, pegar esse daqui também. Daqui também e vou arrastar um pouquinho. Pronto. Aqui você está vendo um ciclo de distribuição. O que é distribuição? Para fazer um movimento de queda. E aqui você está vendo um ciclo de acumulação para fazer um movimento de alta. Basicamente, quando faz um A, sempre vai ser distribuição para cair. E sempre quando faz um V, sempre vai ser acumulação para subir? Não. Pode fazer os dois e o mercado fazer a movimentação que ele bem quiser. O que vai ver é simplesmente a demanda de como está sendo o preço.
Fica calmo, fica aí que a gente vai explicando de forma muito simples, tá bom? E aqui eu tenho, ó, botei a máxima aqui, botei a mínima aqui, ó, beleza? Capturou liquidez em ambas extremidades. Preste atenção nesse vídeo de hoje, porque o que eu vou soltar a partir de então, nesse ano, vai ser o que mudou minha realidade financeira de verdade, fechou? Então eu preciso mostrar para vocês primeiro os conceitos. E aqui eu tenho, ó, se for uma acumulação, o que é que o mercado vai fazer? Pô, o mercado geralmente ele vai fazer um retestezinho aqui e vai puxar de novo para cima. Vai fazer outro reteste aqui e vai puxar de novo. Ó, observe aonde foi esses retestes. Primeiro ponto, o mercado fez um retestezinho, ó, deixa eu perder um pouquinho, porque o mercado às vezes ama voltar um pouquinho. Ó. Ele volta a testar aqui, voltou a testar ó, nessa linha inferior e assim ele faz a movimentação de alta dele. Tá? Não precisa decorar nomes. Por quê? Porque cada metodologia às vezes dá um nome diferente. Então, aqui seria para análise técnica, a armação de pivô, o rompimento de máxima, o pullback. Tá? Então, não quero muito que você decore, já já a gente fala sobre os nomes ali, mas eu quero somente que você analise isso. É só isso, o Wyckoff é só isso, é o famoso suporte e resistência, onde é capturado liquidez em ambas extremidades, e depois vai fazer um movimento de quebra de estrutura, o famoso choque ali do SMC, tá? O choque do SMC, e pronto, e vai fazer o último reteste para fazer a ignição. Aonde tem que estar o volume nisso aqui? Pô, no início. Tem que ter absorções no fundo aqui e essa ignição aqui de alta tem que ter volume, para dar o quê? Segmento à movimentação de alta. Quando o mercado fazer um reteste aqui, ele vai fazer o reteste de duas maneiras, ou com baixíssimo interesse vendedor, ou fazer uma movimentação com altíssimo volume vendedor. Ou é muito pouco ou é muito, muito. Por que esse muito, muito? Justamente pelo fato disso aqui não ser venda. O mercado está pressionando a venda, pressionando e tem alguém ali ó, sentando o dedo na compra. Então, por isso que o volume está subindo, né? Subtende-se que seja vendedor, mas está sendo absorvido. Aí depois, se for assim, é melhor ainda, porque a explosão de alta é muito maior. Beleza? Se for para cair, é o quê? Ó, o mercado vai fazer um outro rompimento aqui, ó, nessa máxima, e ele vai vir forte, ó. Observe a diferença entre a acumulação, onde ele vai voltar a fazer um teste aqui, pode no máximo no meio do range, tá? No meio dessa lateralidade. Já a diferença que a gente vai saber que o mercado vai cair é quando ele fazer esse rompimento nessa captura de liquidez aqui, ó, e ele realmente fazer uma agressividade na queda, tá? E aí você vai ver perdendo o meio, perdendo essa região e depois disso só quebrar estruturas e voltar a retestar indo embora. Então a diferença da acumulação e distribuição é somente essa. Beleza? Simples assim, sem nenhum estresse para você não precisar analisar nomes e tudo mais. Só isso, tá? Se você já opera mercado lateral, fica mais fácil até. Pô, o que basicamente é o mercado lateral é você pegar um caixote aqui, ó, o mercado fica ó, batendo cabeça em cima e embaixo. Ó, fica em cima e embaixo. O que é que você vai esperar nisso aqui? Romper. Rompeu a primeira vez? É armadilha, pessoal. Não vai. Rompeu a primeira vez é só para testar os caras se eles estão preparados para ir. E aí depois ele cai. Rompeu de novo a primeira vez aqui para cá, ele vai voltar. E aí se você opera rompimentos, você se quebra, né? Então é por isso que o Wyckoff salva vidas. Porque a galera que opera rompimento aí quebra legal. Então, deixa eu excluir aqui. Já lhe expliquei. Agora vamos aqui. Vamos pegar o Bitcoin, gráfico de 4 horas, e eu te explico com tranquilidade. Infelizmente esse vídeo vai ter que ficar longo, mas não tem problemas. No problems. Ó, primeiro ponto. Princípio da parada da inércia, né? Se você não acompanhou meus vídeos anteriores, te convido, porque eu falei sobre isso. A inércia, segundo a lei de Newton, o mercado, ou você está vindo ali a 100 por hora no seu carrinho, 100 km, e aí você aperta o freio, né? O que é que acontece? Você é projetado para frente, continuando o que o carro está deslocando, né? Você freia e aí a velocidade vai caindo devagarzinho, mas você continua sendo projetado, porque um corpo em movimento se mantém em movimento, beleza? Essa primeira frenagem é a primeira ação que você vai sentir com o seu corpo de projetar para frente, beleza? Pega isso e volta para cá. Se é a primeira frenagem, no ciclo de Wyckoff, a gente chama isso de parada preliminar. Porque é o quê? Está parando preliminarmente. Agora, se você quiser traduzir isso no português, parada preliminar. No inglês, PS, né?
E assim a gente vai. Eu não vou nem traduzir para você, para não precisar pensar nisso. Ok, como eu vou entender que esse cara está fazendo a primeira fase do ciclo de Wyckoff? Justamente com isso, pessoal. Ó, agressividade na compra aqui, ó. Ó, no início dando força de impulsão, o mercado tá vindo, e do nada as amplitudes das máximas, ó, começa a diminuir, ó. O mercado começa a parar. Isso aqui é a primeira parada do mercado. Fechou? Então essa é a parada, é onde vai despertar, vou até estralar mais o dedo aqui, ó, despertar sua cabeça justamente para falar, olha, a potência compradora diminuiu. O stop do cara aí o dinheiro já acabou. Quem está entrando aqui, ó, tá entrando pelo burburinho do final. E aí é onde o player começa a montar a posição, beleza? Então, primeiro ponto para analisar o ciclo de Wyckoff é justamente isso aqui, ó. Parada pré-liminar, que basicamente é o quê? É a diminuição das amplitudes dos topos, né, ou das mínimas, no caso, você vai ver que vai sendo diminuído. Então, deu para entender? Eu boto aqui esse primeiro ponto. Fechou? O que é que eu preciso para validar o ciclo? Precisa ter lateralidade. Então, eu preciso ver o mercado fazendo um A ou um V, e logo em seguida eu preciso dessa lateralidade após esse movimento. Ok? Então vem aqui comigo ver se a gente consegue. Lembrando, o ciclo de Wyckoff ele pode fazer tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Então ele pode fazer assim, ó, na vertical inclinada para cima ou na vertical inclinada para baixo, tá? Assim ou assim. Beleza? Então tem uns ciclos de Wyckoff nessa movimentação, é que a gente pode fazer isso aqui, ó, pam, pam. Assim, depois busca embaixo, aí depois o mercado vai lá e volta e vai embora. Tá bom? Fiz rápido aqui, mas só para você entender. E para baixo também. Para baixo é a mesma coisa. Vamos botar aqui mais ou menos isso aqui. O mercado vem, testa, rompe mínima, rompe máxima, aí rompe máxima de novo e vem para baixo. Ó. Então, ok? Só para você entender que existe essas denominações, horizontal e vertical, tanto para cima quanto para baixo. Posso deixar aqui? Vou apagar aqui para não atrapalhar. Clica aqui com o botão excluir desenhos, beleza? Então só vou deixar aqui esse anterior, que é a parada pré-liminar. Liminar. Lembra da lei de Newton, tá bom? Inércia. Pronto, fechou aqui. Observa aqui, ó. Depois disso o mercado continuou a alta. Parou aqui, deixou o dinheiro, região lateral é região com dinheiro. Até que ele me prove ao contrário e eu chegue aqui e coloque esse indicador chamado Wave V6 JAI com 2Y. Vou colocar lá. Ver se ele coloca aqui. Eu estava com um já. Notem, eu tenho dinheiro nessa parada preliminar? Tenho. Bingo. Pronto, parou preliminarmente. O que é que eu tenho? Uma zona de dinheiro. O mercado vai voltar para testar ela lá. E aí eu puxo para o lado e aí você vê, ó, onde é que o mercado ficou lateralizando. Então não é toda parada que você vai olhar, é somente as que têm dinheiro. Beleza? Isso aqui é pouco me interessa. Então vamos lá. Parou preliminarmente. Depois disso, o mercado fez uma movimentação lateral. Vamos tentar olhar aqui. Vamos pegar. Ó, ele fez um padrão V. Ó, padrão V, assim, ou A, ele tem que ser abrupto. O que é abrupto? É simplesmente pum, pum. Tem que ser forte. Senão não vai. Então, deixa eu ver aqui se ele fez e ficou lateral logo em seguida. Ó. Nesse ponto aqui, ó, de certa forma, na horizontal aqui, eu tenho uma certa lateralidade. Ó, respeitou mínima, 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 máxima. Ó, um pouco de máxima aqui, chegou próximo. Interessante, eu tenho um ciclo de Wyckoff. Ó, eu tenho aqui uma captura de liquidez a nível superior. E de forma muito sutil, né, em um pavio, eu gosto mais com candle fechado, mas com pavio ele buscou a nível inferior. Eu tenho um ciclo de Wyckoff. E a partir de agora, sem eu precisar mostrar mais muita coisa, mas se você prestou atenção até aqui, eu já tenho o quê? Capturou uma, capturou duas, o que é que o mercado fez? Quebrou a estrutura, ó, e fez um ciclo. Tá? Agora observe, ele fez a movimentação de queda dele? Não. Por quê? Calma e vamos lá. Tá? Vamos lá.
Justamente porque o mercado montou posição e posições. Primeiro ponto, esse ciclo fica muito melhor se eu colocar dessa forma aqui, ó. Eu gosto muito de um canal paralelo, tá? Então vou colocar aqui canal paralelo, ó, que aqui fica legal. Eu consigo projetar dessa forma. Beleza? E notem, o mercado fez aqui o famoso clímax de compra, clímax de venda, capturou liquidez uma vez, capturou liquidez outra vez. Se você gosta de saber os nomes, esse daqui ó, é o UT, Uptrust, esse daqui é o UTAD, que não precisa gravar os nomes, tá? Assim, ó, real. Ó, fez o V, ou fez o I no caso, rompeu uma vez, rompeu de novo, é o que você tem que olhar. Como tem que ser esse rompimento? Esse daqui, ó, pega esse padrão, esse candle muito forte aqui tentando sair. Isso aqui remete à absorção, né? Se você ver os vídeos anteriores, você vai saber que isso aí é o famoso VSA, volume Análise Spread, tá bom? Então, é isso aí que você tem que analisar. Observe de novo aqui ó, na máxima, o mercado ó, rompeu e pum, apareceu de novo um candle mais forte, maior do que todos os anteriores. Então tá tendo defesa. É por isso que o mercado vai fazer um movimento de queda. Beleza? Só que aí você já sabe aqui os nomes. Eu vou deixar aqui, tem as pessoas mais metódicas. Esse daqui é um BC, né, que chama-se de Buy Climax. Tá, Buy Climax, mas não precisa decorar. Já sabe o que é um V, um A, tá tudo certo. E o que é que o mercado fez? Observe, por que ele não fez um movimento de queda abrupto e desabou tudo aí? Notem. Olha aqui, ó. Aonde é que eu tenho dinheiro nesse mercado? O maior dinheiro de todos, olha aí, vocês já estão conseguindo ver. Foi a maior posição montada aqui. Então é por isso que o mercado não tem capacidade de furar antes que não venha um volume vendedor até maior do que esse cara. Então é por isso que ele teve que parar aqui. E observe que ele só conseguiu fazer essa movimentação de alta de novo justamente porque o dinheiro estava ali, era muito grande. E aí o que foi que ele aconteceu? Vou tirar aqui. Você já viu, eu vou deixar subscrito aqui, ó. Deixar só as linhas. Ó, você já sabe mais ou menos que foi esse o ciclo, tá? O que é que ele montou aqui de novo? Ó? Você está conseguindo olhar e enxergar isso aqui? Um V de vitória, tá? Justamente aqui, ó, lateralizou. Tá lateral? Fez capturas de liquidez em ambas extremidades? Eu tenho um ciclo de Wyckoff. Ponto. Então, ele fez um V. Notem, exatamente aqui, ó. Caiu e voltou. Ó, e fez mínima, fez uma mínima, rompeu um pouquinho, excelente, capturou uma liquidez. Então, é mais ou menos isso. Então, deixa eu excluir esses desenhos. E aqui a gente tem de novo um ciclo de Wyckoff sendo montado. Por que motivo? Por causa que o dinheiro aqui foi muito grande. Então, ele não ia perder. E como você sabia que ele não ia perder? Justamente pela análise do VSA, Volume Analysis Spread. Putz, Max, eu não vi sua última aula. Mas, o que é que isso significa? Aqui, ó. Não faz sentido, pessoal. De forma nenhuma, não pode. Um volume, um candle desse, entrar no final de um movimento de queda, isso vai parar. Toda vez que entrar um candle desse antes de romper uma estrutura, rapaz, assim, ó, ou você sai da operação, ou você milimétrico o stop. Eu muitas das vezes milimétrico, porque vai que entra ali um louco desesperado e continua, né? A gente aposta. Mas de certa forma, meu stop já está grudado. Então é isso que vai acontecer. E analise. O que é que o mercado fez? Ó, liquidez, rompeu como? Pum. O que é que ele faz? Inverte. E aí, de novo, ó, ele perdeu de forma muito sutil, tranquilo. Por que esse mercado não fez uma movimentação de alta a partir daqui? Porque a captura de liquidez a nível inferior foi de forma muito sutil. Por que ele não foi para cima a partir daqui? Porque a captura de liquidez foi de uma forma muito sutil, ó, mínima. Ele não perdeu de forma efetiva, né? Ele foi precisar buscar aonde, ó, essa lateralidade, o meio dela, ó. Vou pegar, botar certinho no meio do range, ó. E aí por isso que a partir desse ponto ele precisou buscar essa liquidez de forma muito simples, ó. E ele precisou quebrar tudo aqui para fazer a alta. E aqui onde chama a sua atenção, lembra, princípio da inércia, parada, primeiro para, depois continua para depois inverter. Lembra? Primeiro para, depois continua, depois inverte. O que é isso aqui? Onde foi o maior volume vendedor de todos os tempos? Aí chamou sua atenção, entendeu? Então o mercado para,
freia, você ainda consegue fazer o que? A projeção ainda para frente do carro, né? No caso, freou a 100 por hora, você ainda joga para frente para depois inverter. Então, o operador que sabe o Wyckoff, né? Eu particularmente opero no mercado internacional num gráfico maior, porque eu quero pegar movimentos grandes. Então, dá para fazer o day trade, é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui, pessoal, num gráfico de 1 minuto, vai dar no mesmo. Eu posso colocar num gráfico de 15 segundos, vai dar no mesmo. O mercado é fractal e vai fazer sempre as mesmas movimentações. A única coisa que você tem que olhar para o mercado é isso aqui, ó. Saiu fora da média, chamou sua atenção. Então, fica tranquilo. Ó. Ah, Max, mas aqui não saiu fora da média. Será? Ele saiu um pouquinho, ó. Esse daqui foi o maiorzinho de todos, fazendo uma anomalia, um candle maior no final do movimento. Não pode. Tá bom? Então, e onde foi? Fez o primeiro, ó. A primeira saída. Não vai. Na primeira saída não tem combustível. Beleza? Então é por isso. Ó. Anomalia de novo, ó, candle forte no final e o mercado explode. Aqui com isso você vira o rei, cara. Você muda de vida. E aí notem, o que é que o mercado fez, ó? Ele chegou lá na máxima e não conseguiu dar continuidade. Por que motivo? Ó, muita pressão no final. E o que é isso aqui de novo? Lateralidade. Tá vendo de novo ali o V? Tá vendo de novo esse V? Então vamos lá, vamos tentar marcar o que foi isso aqui. Ele fez uma parada, ó, os topos diminuiu, a amplitude que estava maior, ó, diminuiu e fez o V. Nesse caso aqui, esse ciclo, ó, o mercado já não fez tão perfeito. Por que ele não precisou ser tão perfeito assim? Vou tirar aqui e tirar aqui, ó. Se quiser, eu posso até colocar os nomes, pessoal, para você ficar mais ligado aqui, ó. SC, que é o que? Sell Climax. Venda climática, Climax. Desculpem e eu vou pedir aqui uma licença poética, tá? Deixa ele... Uma licença poética. Se você é adulto, tem mais de 18 anos, então ouça. O que é o clímax na sua relação com o seu cônjuge? Né? O ápice é justamente o que você vai olhar. Só isso para o ciclo de Wyckoff começar. Um ápice, um clímax, um estresse muito grande para se fazer sentido. Pô, Max, eu não consegui identificar essa, mas eu vi isso aqui, ó. Isso aqui é um clímax também, ó. Subiu forte, caiu forte. Ok, marca aí para você ver. Marca e marca. Ó, buscou liquidez em cima? Não, mas buscou liquidez embaixo. Deu certo? Deu. Porque esse ciclo foi um ciclo um pouquinho mais capenga, mas também fez sentido. Fez um ciclo de Wyckoff, fez o clímax. Se você não identificou esse, porque o clímax ele vem proveniente posterior à parada, tá? E aqui, minha coisa está na frente, ó, deixa eu tirar aqui. Ó, ele vem proveniente à parada. Após isso, eu busco o clímax. Beleza? Então, esse daqui fez sentido, só não foi perfeito. Mas ele buscou embaixo e depois foi embora. Fechou? Então, fecha o carro. Então, clímax de venda e depois um AR, que chama-se de AR porque é rally automático. No English é AR, né? Automatic Rally. Beleza? E aí o mercado vai. Aqui, ó, porque ele não conseguiu fazer um ciclo bonito, né? Buscar em cima para depois fazer um movimento de queda, onde subtende-se que o ciclo de Wyckoff de distribuição é mais ou menos feito assim. O mercado faz isso, depois sobe, aí depois faz isso e cai. Ou pode só descartar esse, só uma subida. Às vezes o mercado já está tão acelerado que já é o suficiente para fazer a queda. Beleza? E por que aqui não? Justamente porque ele já tinha distribuído anteriormente. Tá? Ele já tinha feito esse movimento aqui. E quando ele montou essa posição aqui embaixo, é como se o vendedor, pessoal, né? O cara falasse bem assim, ó, eu vou quebrar esse desgraçado aqui que está com esse baita volume aqui embaixo. Só que eu não vou conseguir de graça. Eu vou precisar montar a posição aqui, vender caro, para quando eu conseguir quebrar, eu ter eficiência nisso. Foi por isso que depois ele conseguiu manter uma posição vendedora. Então, em cima, ele já tinha feito a distribuição cá atrás. Ok? O que pode acontecer com o operador de Wyckoff que estaria nesse ponto aqui esperando. Ele poderia estar pensando assim, eu vou esperar esse rompimento, ó, ele fez embaixo, eu vou esperar esse rompimento em cima. Aonde eu, como operador, estou aqui passando para você que você ia descartar essa possibilidade. Aqui, ó. Já houve uma quebra de estrutura e o mercado, observe a potência e a anomalia do mercado. Aqui, ó. O
mercado fez uma movimentação de queda de forma muito expressiva, com o volume caindo cada vez mais. Ó. Faz sentido essa aceleração na lei de Wyckoff de esforço versus resultado? Com isso aqui, não faz. Max, na hora que o mercado está rodando, a gente não consegue enxergar da mesma maneira. Ok, a gente vai fazer uns replays aqui depois. Todavia, observe que o mercado não teve, após essa anomalia, efetividade 100% de quebrar o quê? Uma máxima anterior. Uma simples máxima pequena anterior. Ele não conseguiu. Logo em seguida, jogou forte para queda, dando um candle de impulsão e caiu. Você vai vender aqui? Olha, você pode pegar essa continuidade, mas aqui é o checkmate, ó, essa voltada brutal. Notem, pessoal, o mercado ele é preguiçoso. Ele não vai perder seu tempo empurrando aqui, ó, o carro na ladeira antes de pegar um embalo bom. Então ele não vai na subida empurrar o carro. Ele vai tentar, sei lá, chamar um guincho, alguma coisa, porque não dá, né? Numa ladeira, um carro na ladeira e um bocado de gente empurrando, tem que ser muita gente. E aqui que tá a sacada. Se é muita gente tentando empurrar o carro na ladeira, se esse cara não conseguir, o que é que o carro vai fazer? Vai cair de forma loucamente, porque quanto mais alto, mais a gravidade vai imperar e pum, o carro vai cair com mais velocidade. É justamente isso que aqui a gente pega o cara. Aqui tem gente travada na compra e é por isso que você consegue projetar os alvos com um tal chamado fibo de inflexão. Quando você vê gente travada, vê o ciclo aqui, ó, de uma possível distribuição, não teve efetividade, o mercado cai e volta, aqui você projeta, que é o fibo de inflexão, onde você vai pegar toda essa subida e jogar lá para baixo, ó, com o fibo, ó, nesse indicador aqui, que é, deixa eu ver se tem um nome dele, projeção de fibo, tá? Extensão de Fibonacci baseada em tendências, né? E eu coloco aqui essa configuração, que é o 61, 1%, o 100%, 161 e 127, fechou? E aí observe, ó, basicamente onde o mercado vai levar como alvo. Se você vendeu, você vai tentar levar no primeiro alvo. Perceba, é perfeito o mercado? Não. Mas, ó, como ele chegou no primeiro alvo? Notem, ó, só teve esse candle, ó. O mais forte de todos foi onde? Chegando no primeiro. Como ele chegou no segundo alvo, que é o 100%, ó, de novo. Então, nessas regiões você vai identificar se o mercado vai reverter ou não. Ó, essa daqui não teve a efetividade de jogar o mercado para cima, caiu, mas daqui ó, ele jogou forte, começou a lateralizar e aqui daria até um trade comprador, de forma mais sutil. Beleza? Então, essas são as regiões de preço que vocês vão analisar com base nessas projeções do dinheiro travado, fazendo muita força para tentar voltar em uma região de dinheiro. Então, observe que a partir disso, ele montou quantos ciclos aqui? Ele montou, vou até botar na escrita, fica melhor. Ele montou 1, ele montou 2, ele montou 3 aqui, ó. Fechou? E ele montou 3 ciclozinhos muito belos dentro dessas regiões para poder fazer essa movimentação de queda aqui. E aí notem bem, ó, observe, ó, você já sabe agora identificar os ciclos, ver que a ineficiência dele, como aqui o mercado não conseguiu ganhar tendência, vou apagar agora esses desenhos e notem, o mercado foi lá embaixo, buscou liquidez lá embaixo e subiu. O que é que ele fez aqui de novo? Lateralizou. Tá vendo o A ou o V? Se viu, meus parabéns. E observem, aqui agora a gente consegue analisar o dinheiro posicionado, tá? Primeiro ponto, toda essa lateralidade aqui, ó, que o mercado fez, toda essa lateralidade sendo feita tá acima dessa. Aí tem muita grana, concordam comigo? Até então não houve alguém com culhões suficiente para virar esse cara aqui, ó. Então, a ponta ainda é compradora, pessoal. Tanto é que, observe que é tão compradora, que a gente vai pegar e deixar ela registrada até o mercado mudar ali de posição. Vou pegar toda essa região aqui, que foi a que coisou, e vou trazer para o lado aqui, ó. Bitcoin agora, ó. O que é que ele fez? Catou um pouquinho lá embaixo e voltou a subir. Aqui a gente vai analisando o Wyckoff também. O vídeo está ficando um pouco extenso. Mas eu posso ser que eu faça parte 2. Mas de novo aqui, ó. Um pouquinho extenso ele, ó. Mas aqui eu tenho, infelizmente, esse daqui, eu não tenho uma lateralidade muito bem feita, ó.
Mas aqui eu vou tentar achar alguma coisa. Ele montou um ponto de parada preliminar aqui. Ó, o mercado começou a parar o movimento de tendência a partir desse ponto. Puxa para o lado, lateralizou. Então ele tentou montar um ciclo aqui, buscou liquidez embaixo e foi. Eu tenho um clímax de compra aqui, só que nesse ponto, ó, fica feio. Não fica? Então a gente vai tentar achar de forma diferente. A gente vai, será que ele não está assim, ó, na diagonal para baixo? Ó. E aqui eu consigo achar um pouco melhor. Observe. Lateralizou mais dentro do ciclo. Ele só fez, ó, anomalias no mercado exatamente aqui, ó. Observe, uma anomalia. Um candle muito forte tentando perder a mínima e virar. Eu não busquei liquidez a nível superior, mas ele precisou vir de novo, ó. Outra anomalia, um candle forte no final. E aqui ele foi. Ele não chegou. Seria legal, né? Mas nem sempre é perfeito. Ele buscasse aqui um pouquinho em cima, ó, daria uma venda e aí ficaria um ciclo mais bonito. Mas, de qualquer forma, o ciclo se fez presente nessa ponta. Só que aqui notem alguns pontos de segmento aqui, ó. Ele fez uma paradinha, tá? A parada foi nessa, só que o volume acabou entrando nessa daqui porque foi um bem expressivo, montou o ciclo. E eu quero que você olhe para isso, ó. Após ele capturar duas vezes a nível inferior, né, com duas anomalias aqui no preço, o que é que ele fez? Ele colocou o volume no início da caminhada. Se você não pegou os vídeos anteriores, eu preciso repetir isso para você, tá? Tem a cidade A e tem a cidade B. E aqui eu finalizo o vídeo para não ficar tão extenso, tá? Senão fica muito maçante. Ó, e B. Se eu vou sair do A para B, eu vou abastecer meu carro aqui e não aqui. Se eu abasteço no início e não no final, após capturar uma liquidez embaixo e eu coloco um combustível comprador sendo acima de toda a média anterior, o que é que eu estou dando vazão para o mercado? Estou entendendo que não entrou fluxo vendedor suficiente, e até mesmo que eu tenho uma anomalia bem carente aqui, ó, uma excelente puxada para queda e sem volume nenhum, e na volta eu estou entrando combustível comprador no início, então estou dando vazão à movimentação de alta para o mercado. É por isso que o mercado foi. Onde é que... Pega a aula no início ali, só para você ver o que eu falei, ó. Onde é que ele voltou a testar? Ó, no diagonal, e foi embora, tá? Você poderia ter perdido a oportunidade, mas ter entrado aqui ainda pegaria uma boa explosão. E assim vai, tá, pessoal? Se vocês quiserem mais, que eu continue aqui fazendo os desenhos aqui, para o vídeo não ficar extenso, eu vou parar por aqui. Mas comenta aí abaixo se você quer curtir, entra na nossa comunidade e tamo junto.